Pai do Senhor, esta rádio, a voz, a Igreja de Jesus, a voz da verdade. Hoje, sábado de fevereiro de 2017, 18. Esse que vos fala, Alfe. Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Aqui é a primeira extradição dos judeus de Roma, por Cláudio, imperador Cláudio, na Itália. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo, blasfemando deles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Aqui você veja, Cláudio não queria os judeus em Roma, Paulo deixou os judeus e foi para os gentios da cidade de Corinto, vindo de Atenas, sua viagem de Atenas. E na casa de Tito Justo e Crispo, principal da sinagoga, perdi o foco. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Crê e seja batizado, diz Paulo em Atos 2. Crispo, principal da sinagoga, aceitou Jesus. Quer dizer que os judeus não estavam perdidos, tinha um remanescente fiel de Israel. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, 18 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Acaia é a província romana de Corinto, levantaram-se os judeus e tinham um procônsul. Concordemente contra Paulo levaram ao tribunal. Mas, veja, os falsos judeus levaram Paulo ao tribunal, dizendo este: persuade os homens a servir a Deus contra a lei de Moisés. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria, mas se a questão é de palavras e nomes da lei, que entre vós há, vede-o vós mesmo, porque eu não quero ser juiz destas coisas. E expulsou do tribunal. Então os judeus expulsos de Roma, agora estavam expulsos do tribunal de Galho. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, Sóstenes permitia, que Paulo pregasse e disputasse na sinagoga. Então aí ficou difícil. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Galho nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu dos irmãos, dali navegou para a Síria. Então, vamos ver um mapa onde é a Síria. Antioquia, a igreja base de Paulo, E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Paulo queria, vamos dizer assim, desaparecer no meio dos judeus. Ele não queria fazer aqueles rituais judaicos para não ser reconhecido como inimigo, transtornador do mundo, contra a lei de Moisés. Chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e novamente na sinagoga. Então veja que chegou em Éfeso, ele disse que ia para os gentios em Corinto, mas chegou em Éfeso, foi atrás dos judeus, e rogando-lhe eles que ficassem por mais algum tempo, não convém nisso, em Éfeso. Então Paulo, ele disse que em cada cidade, quando havia o endurecimento daqueles judeus, ele partia para outra cidade. Antes despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Antioquia, então, era a base de Paulo, mas da igreja de Paulo. A igreja missionária de Paulo, a sede era em Antioquia. Ainda existe essa igreja católica de Antioquia. Aqui no Brasil tem.
E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia. Vamos ver onde é que era a Galácia, na Turquia, confirmando todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram, Priscila e Áquila levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Veja que Apolo, ele era poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor de Javé e fervoroso de espírito. Ele era fervoroso de espírito, não está dizendo que ele era batizado com o Espírito Santo. Então veja que Deus já estava trabalhando no espírito dele. Quando ouviram Priscila e Áquila, levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus, querendo ele passar a Caia, que era a província de Corinto, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que dela pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. E esse Apolo é aquele que vai causar a divisão de denominações na igreja de Corinto. Ele passou, depois das instruções de Priscila e Áquila, que ele conheceu o caminho de Deus, pontualmente com Jesus, o batismo de Jesus, o batismo do Espírito Santo. Ele, fervoroso de espinho, teve um grande ministério lá na cidade de Corinto. Agora, por último, vou passar o mapa. Se der tempo, não cair a gravação, tá, irmãos? Desculpa aí. O mapa vai explicar um pouco sobre essas regiões. Antioquia, da Macedônia, Acaia, Corinto, fica embaixo, não é? Aqui você tem Déciles, Capadócia, Cesareia e Jerusalém. Antioquia da Síria. Então nós estamos vendo, irmão, que nós estamos realmente vivendo uma época de confrontação ao cristianismo. Sem dúvida alguma, nós estamos em plena guerra anticristã. Por quê? Porque está aqui a Síria, nós estamos em guerra na Síria, que é Antioquia, a sede do cristianismo. O cristianismo está sob batalha. A Jihad Islâmica já tomou o Líbano, tomou a Turquia, está invadindo a Europa, tomou a Macedônia e prossegue invadindo a Europa. O cristianismo está na defensiva. Agora, com esse novo presidente Trump, que é a trombeta nos Estados Unidos, alguma reação do mundo cristão vai surgir. Shalom Hashem, que vos fala Alf. Hoje é 18, né? É meia-noite. 18/2/2017, Rádio Igreja de Jesus, Voz da Verdade, com estudo de Atos, capítulo 18. Shalom Hashem, a paz do Senhor.